honrar a vida dos nossos queridos irmãos. Eu fiquei muito feliz por ver a irmã Dinorá mesmo nessa noite, porque ela está aí com os problemas de saúde, mas hoje ela veio ver também, é bisneta, né? Bisneta que vai ser apresentada ao Senhor. Que coisa boa, né? Queridos, vamos à palavra de Deus, vamos à palavra do nosso amado mestre. E eu busquei um texto aqui, quando o irmão Roberto disse, pastor, o senhor prega? Eu até fiquei pensando em convidar alguém, mas aí não deu certo, e esse texto desceu no meu coração, que eu sou assim, quando as pessoas me convidam a pregar, parece que assim, é como um flash, eles dizem, o tema é tal, já vem o capítulo na minha mente, e aí eu começo a pedir graça de Deus para trabalhá-lo e transmitir com verdade a sua palavra, né? E esse texto desceu ao meu coração. O justo floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano. E o verso 14 vai dizer o seguinte, na sua velhice darão frutos, os frutos serão viçosos, florescentes, né? Que bênção de Deus. O que o salmista está nos ensinando aqui, irmãos, é uma lição muito preciosa. Eu sei que Deus vai falar ao nosso coração com isso. Eu sei que a palavra aqui, justo, é forte. Alguns até se sentem amedrontados em dizer, sou justo. E na verdade nós não somos justos, nós somos justificados. Há uma diferença de quem é justo. Justo é Deus, justo é o próprio Jesus. Mas nós somos justificados, aonde? Na cruz de Cristo. Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, e aceitamos isso na nossa vida, entendendo que Jesus é o Senhor, o nosso Senhor, o autor da nossa fé, aquele que na cruz do Calvário consumou a missão. Que missão é essa? Pagou uma dívida que era impagável. Eu e você tínhamos uma dívida que jamais poderíamos pagar. Se fosse fazer uma aplicação para os nossos dias, nós estávamos no Serasa, no SPC, sabendo que a gente nunca sairia de lá. Estávamos condenados por causa dessa dívida chamada pecado. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o amor de Deus sendo demonstrado por nós. E este amor que agora está sendo demonstrado por nós na cruz do Calvário, está pagando a nossa dívida. A expressão dos evangelhos quando usam que Jesus fala as suas últimas palavras, dizendo, está consumado. Essa expressão, parece que na nossa língua portuguesa, ela é algo que a gente não consegue entender com profundidade o que ele está dizendo. Mas o Novo Testamento ele é escrito no grego. E o original dessa palavra é tetelestai, que significa a dívida foi quitada, ou a dívida foi paga. E Paulo usa essa expressão do original dizendo que a cédula do pecado, que era contra nós, na cruz do Calvário, ela foi cravada. Sabe o que é isso? Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo, paguei a dívida do Miqueias. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é tão forte, irmãos, porque agora eu olho que se eu tenho Jesus na minha vida, entendi esse sacrifício, reconheci que eu era pecador, e agora eu aceito Jesus como meu Senhor, então agora eu entendo, sou um justo justificado. E enquanto eu estiver atrás da cruz de Cristo, eu sou esse justificado. Então é para justificados que eu quero pregar essa palavra nesta noite. Não tenha medo de dizer, sou justificado, porque um justo pagou por mim que era injusto. Um justo morreu na cruz por um pecador. Então aí eu encontrei a minha redenção. Ao olhar para isso, Paulo está dizendo que esse justo, ainda na velhice, dará frutos, e os frutos serão viçosos, florescentes. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o fruto vai ser bom, não vai ser fruto minguado não, e vai ser encantador. Porque quem não se encanta, o irmão Roberto está lá, tem um sítio, coisa linda quando vê ele florescendo.
ao olhar as flores, né, irmão Paulo, já sabe, este ano dará muitos frutos. E é esse o contexto que o salmista está trazendo para nós. Mesmo na velhice, ainda vai dar fruto. Só que tem alguns segredos que eu quero repartir com você aqui nessa noite, a respeito disso. E o grande segredo desta árvore viçosa, deste florescer continuamente, são as suas raízes. É aonde as suas raízes estão plantadas. Isso aqui é muito sério, porque eu olho para isso e vejo que quem não tem raiz, qualquer vento se vai. Quando o texto está usando aqui uma planta, nós não precisamos ficar pensando em algo sobrenatural, não, algo literal. Jesus usou muito as coisas literais para trazer uma lição espiritual. E quando eu olho para isso aqui, eu vejo assim, mesmo na velhice ainda está dando fruto. Muitos anos se passaram, mas ainda dá fruto. E um segredo que eu entendo aqui, irmãos, para essa geração aqui, ou para essa geração que me ouve aqui, os irmãos que fazem parte deste grupo, a diferença desta geração para a geração mais nova de hoje, é que uma geração que sabe esperar. Você já viu? Eu estou com 43, mas eu também sou ansioso pelas coisas. A gente recebeu uma promessa ou alguém vai te dar um presente, meu Deus do céu, como a gente fica ansioso para receber. E às vezes a gente se atrapalha por causa dessa ansiedade de não saber esperar. O mesmo salmista no Salmos 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Espera aí, esperar já não é fácil. Agora pensa, esperar com paciência. Só que ele traz a garantia, quem espera no Senhor com paciência, no tempo certo, no momento certo, ele vai dizer, e o Senhor se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Sabe o que o salmista está dizendo para mim? Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena confiar no Senhor. Se não chegou o tempo ainda, não tem problema, continua crendo no Senhor. Continua esperando nele, até porque a minha Bíblia vai dizer que ele não é homem para mentir, não é filho de homem para prometer e não cumprir. Se ele falou, está falado. Então eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite, descansa o teu coração, aprenda a esperar. Se ainda não chegou, aguenta firme. E o que eu faço, pastor? Vai aprofundando as tuas raízes. Ao olhar então para o texto, ele diz o seguinte, que esse justo que dá fruto, mesmo na sua velhice, é comparado, o seu crescimento é comparado como o cedro. E ele usa o cedro do Líbano, que era uma região a qual ficava próximo. E eu estava olhando para isso, irmãos, e isso aqui me encantou. Me encantou porque a gente olha para a Bíblia e a gente começa a cavar o poço. Até porque esse poço, quanto mais água tira, mais água ele jorra. Oh glória, aleluia. E eu estava olhando, que segredo tem essa planta? Aí eu comecei a ler alguma coisa, procurar. E eu entendi, irmãos, que o segredo é exatamente aonde as raízes estão. Quando eu olho para isso aqui, alguém que traz uma história sobre esta planta, fala que ela é uma planta que vai demorar muitos anos para chegar à sua estatura adulta, uma árvore formada, muitos anos. Há quem chega a dizer que demora 40 anos. Imagine quem planta uma árvore dessa, esperar por 40 anos. Só que ela é uma das árvores que mais longevidade de vida tem. Sabe o que é isso? Não é uma planta plantada simplesmente por plantar, não. Planta e espera, mas espera mesmo. Só que a certeza é, ela vai ter muita vida. Ela vai viver muito tempo. E aí quando eu olho para isso aqui, eu achei interessante, é que se ela demora 40 anos para chegar ao seu tamanho de uma árvore adulta, aí eu comecei a olhar que o mesmo escritor traz a respeito das suas raízes. Enquanto as suas raízes
aparecem aí num período de anos, parece que é 3 anos, eu não anotei isso, ela vai crescer em torno de 5 centímetros sobre a terra. Muito pouco. Porque você já viu que tem coisa que você planta hoje e dali um mês ele já está grande, já apareceu. Só que é fácil de ser arrancado. Você já viu que tem coisa que você planta aqui, ó, e você, alguns meses depois você já cresceu, até já produziu fruto, só que é muito fácil de arrancar. Esta planta que eu estou falando, que o salmista diz que o justo cresce dessa forma, ela demora anos, 5 centímetros sobre a terra. Alguém na visão humana pode olhar e dizer assim, o que é isso tão insignificante? Só que no mesmo tempo em que ela cresceu 5 centímetros para cima da terra, as suas raízes já desceram em torno de 3 metros de profundidade. E o segredo está exatamente aqui, irmãos. As raízes estão crescendo mais para baixo do que para cima. E eu entendo uma primeira lição aqui que o salmista está me ensinando, que a nossa geração do tempo presente é uma geração que se preocupa muito com a sua aparência no exterior. A gente se preocupa muito se estamos aparecendo e alguém está nos vendo. Querendo ou não, hoje nós temos pregadores que assumem as tribunas e pregam com essa preocupação, o que as pessoas estão dizendo do que eu estou pregando. Hoje, querendo ou não, muitas pessoas vivem numa sociedade esperando o que os outros estão dizendo de mim. Que bom que as pessoas falam bem de nós, que bom. Mas se nós crescermos só para cima, é fácil para ser arrancado, é fácil para cair, é fácil para ser destruído. Só que o salmista está dizendo, o justo é diferente. O justo cresce como esse cedro, está crescendo para baixo, está crescendo e ninguém está vendo. Aleluia. Está crescendo e não tem ninguém aplaudindo. É anônimo, é escondido, mas está crescendo. É interessante que cresce para baixo, cresce para baixo. E aonde ele quer chegar? Ele quer buscar águas. Ele quer atingir os lençóis freáticos, como se diz, fontes de águas verdadeiras. Isso aqui é tão interessante, irmãos, porque este cedro que eu estou falando para você, que representa o justo, representa você que foi justificado por Jesus. Ele não está preocupado com aquilo que está ao seu exterior. Ele sabe que o segredo da sua vida está nas suas raízes ser aprofundadas. E ela está buscando o quê? Está buscando água. E alguém pode dizer assim, pastor, eu não estou entendendo o que representa a água. Se você olhar para João, o Evangelho de João no capítulo 4, Jesus tem a graça de dizer que Ele é a água viva, a água pura. E Ele dá um conselho para aquela mulher que tinha uma vida toda atrapalhada, a mulher samaritana, você conhece? Jesus diz para ela, ó mulher, o negócio é o seguinte, você tem sede todo dia, você vem nesse poço, tira água, mas se você tomar da água que eu tenho para te dar, tua vida muda, tua sede é saciada. Quando Jesus diz para ela assim, ó, eu tenho água viva, essa expressão água viva é água 100% pura, só Jesus tem essa água. Mas aí, quando Jesus diz para ela, eu tenho essa água, a mulher diz assim, Senhor, me dá dessa água para beber. Eu não sei se essa mulher era uma mulher interesseira, ou ela entendeu, essa é a oportunidade da minha vida. Hoje é o meu dia, hoje é a minha chance, é hoje o meu momento. Oh, aleluia! João no capítulo 7, o verso de número 38, Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Sabe o que é isso? Quando a raiz atinge a fonte, irmãos, é uma certeza de vida, sabe por quê? Porque atingiu a fonte, e a fonte, ó, aqui dentro, ó, a fonte aqui dentro. Aí você encontra, irmão, que muitas das vezes tem uma vida tão sofrida, sem muitos recursos humanos, e você olha para ele, alegria, salvação, tem paz, tem gozo na sua alma, e você não consegue entender, mas espera aí, eu tenho um carro bom, eu tenho um bom emprego, mas eu não tenho paz, eu tenho uma busca, eu estou sempre procurando, é porque você não mergulhou na fonte ainda. Mas hoje há uma oportunidade de Deus, aprofunde suas raízes, mergulha na fonte, bebe da água que Jesus tem para dar.
Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, Espírito Santo! A geração de justo é a geração que espera. Raízes, no anonimato, sendo aprofundadas, buscando a fonte. E eu achei tão interessante nisso que eu estava lendo, que as demais árvores, quando elas encontram uma pedra, uma rocha, ali está o seu limite. Parar de crescer. Parar por aqui. Mas aqui, esta planta é diferente, porque ela encontra a rocha, e ela vê na rocha suporte, abraça a rocha e continua crescendo, envolve a rocha e continua crescendo. Sabe os obstáculos do caminho na vida do justo? Sabe os problemas que surgem na vida do servo e da serva de Deus? Para o homem que ainda não tem uma vida com Deus, aquilo é obstáculo, aquilo é desespero, aquilo é ponto final. Mas para você, é Deus te fortalecendo para ir mais além. Oh, glória, eu estou sendo profeta para alguém. É Deus dizendo, aguenta um pouco mais, porque ainda tem crescimento. Oh, glória, insiste um pouco mais, porque tem crescimento. Eu não estou jogando palavras ao vento, não. Eu estou sendo um profeta de Deus para alguém aqui nessa noite. As pedras do caminho não é para parar. Veja nas pedras a oportunidade de ir mais além. Ainda tem crescimento para a tua vida. Ainda tem crescimento para a tua casa, para o teu ministério. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Oh, glória! Não desiste. Continua, ela tem foco, ela sabe. Eu preciso estar na fonte. Justo que tem esse entendimento, irmãos, que sabe o segredo da vida dele não está aqui no exterior, na superfície. O segredo da sua vida está na fonte. Oh, glória! Eu sinto graça aqui nessa palavra, nessa noite, irmão. O segredo da tua história não está aqui, mas aqui na minha superfície eu estou tão bem, não me falta nada, está tudo certo. Que bom. Mas isso não é segredo de vida. O cedro ele aponta para a eternidade, a longevidade, o tempo de vida dele, à luz dos estudiosos, ela aponta para a vida eterna. E o bem-estar aqui à minha volta, vamos ver isso. O bom trabalho, o bom carro, o dinheiro, que bom, isso não é pecado, que bom. Mas isso é só para a vida aqui. Agora, quando você decide colocar as suas raízes em Deus, na fonte, mergulhar nele e dizer, Senhor, eu quero viver em Ti. A partir daí você está entendendo. Longevidade, vida eterna, vida eterna. Quando o cedro atinge ali, irmãos, ele chegou exatamente aonde um justo chega. E a partir disso, deixa eu botar esse relógio aqui, porque a partir disso aqui, as raízes estão prontas porque encontrou a água. As raízes estão com vida porque estão no lugar certo. Aí, após passar esses 40 anos, uma árvore forte, uma árvore pronta, preparada. E eu continuei a ler porque eu gosto de ler, irmãos. E aí você vai ver, essas árvores às vezes, elas estão em lugar que nenhuma outra árvore conseguiu sobreviver. O segredo? A raiz. Eu teria muita coisa para falar aqui, mas breve. Você já viu que tem crente que passa por problemas, por lutas, e você olha para ele e diz assim, como que pode? Perdeu isso, foi provado ali, é problema com os filhos, é problema lá na casa, aonde é tantas coisas que estão vindo sobre a vida dele, e está de pé.
E tem alguém que ousa até dizer, se fosse comigo eu já tinha chutado o balde, já tinha abandonado tudo. Exatamente, por causa das suas raízes não estão na fonte que as raízes dele estão. A árvore está plantada. Lugar onde outras árvores não conseguem ter vida, ele tem vida. Porque a vida dele não depende do que está aqui à minha volta. A vida dele depende das raízes. Eu sinto Deus aqui nesta noite. E eu achei tão interessante, porque alguém conta nessa história que já viu pessoas cortando o cedro lá na sua raiz. A árvore bonita sendo cortada. Eu imagino que quem escreveu a letra daquele hino que diz ao cheiro das águas, eu acredito que ele leu essa história. Porque o cedro foi cortado, e na ótica de qualquer outro tipo de árvore, acabou-se. Só que o cedro, a qual o justo se parece, simboliza com isso, pode cortar lá no tronco. Passa o tempo, lá vem ele de novo. Está crescendo de novo. Oh glória! Pode cortar, pode queimar, pode fazer o que for, mas a sua vida não depende daqui, ó. Para você entender, a sua vida depende da fonte. Da fonte. Oh glória, quem sabe depois desse tempo de tantas provações, pandemias e dificuldades, aí eu olho para um grupo de irmãos que estão aqui não só este grupo, mas a igreja que está aqui, aí você olha assim, como pode eu ainda estou aqui? Como pode depois de tantas lutas enfrentadas, mas eu ainda estou aqui? O segredo é esse, irmão, que a gente não está dependendo daqui, a gente está dependendo de Deus. Aleluia! Oh glória! Deus sabe tudo que você tem passado, tudo que você tem enfrentado. Deus sabe todas as horas da sua vida e sabe que você ainda está aqui. Não é mérito nosso, não. É porque tem alguém que está dizendo, ei, foi queimado, foi cortado, foi massacrado, foi humilhado, mas ainda tem vida aí, porque a fonte está nas águas. Oh glória! É assim que cresce. É assim que cresce. E é uma das árvores que é plantada, quando fala em Líbano, existe um lugar deserto ali. Quando vem os tempos de frio, essa árvore perde as folhas. Essa árvore sente o ardor do frio. Só que passou o frio, está florescendo novamente. Oh glória! Que a igreja do Bateias, irmãos, possa entender que Deus espera que você seja assim. Deus espera que você seja assim. Independente das circunstâncias à nossa volta, veio luta, mas eu estou vivo, sobrevivi, porque as minhas raízes estão em Deus. As crises vieram, as dificuldades vieram, tantas lutas enfrentadas, mas eu estou em Deus. Caiu a folha, assim eu senti a dor, senti, as percas vieram, mas eu estou aqui novamente, pronto para produzir novos abrolhos, novos frutos, porque as minhas raízes estão em Deus. Aí ele diz, cresce como um cedro, mas floresce como palmeira. E eu achei tão interessante isso aqui, irmãos. Uma palmeira. Eu estive um tempo como missionário no interior, e na casa que eu fui morar tinha acho que umas 2 ou 3 palmeiras na porta da casa. É tão interessante, irmãos, que ela está sempre produzindo frutos.
O irmão Roberto acho que entende disso aí, né? Eu acho que é uma das poucas árvores que dá fruto o ano todo. Ela não tem um mês próprio. Por exemplo, tem uma árvore que lá no mês inverno, no inverno, dá fruto. Outra no verão, outra floresce na primavera. Não, a palmeira é diferente. Eu observava que ali quando caía um cacho daqueles coquinhos, né? Caía um cacho que secava aquele, tu olhava do outro lado, já estava amarelando o fruto no outro lado. Quando termina os frutos dela, já começa a florescer de novo. Se você nunca notou, preste atenção nisso. Né, irmão Eliseu? É uma das árvores, irmãos, que dá fruto o tempo todo. O ano todo. Será que Deus quer nos dizer alguma coisa? É sol, é calor, mas ela dá fruto. É inverno, é tempo de frio, é tempo de se encolher, de se esconder. A palmeira dá fruto. Chegou a primavera, todo mundo está dando fruto. E a palmeira dá fruto também. Eu estou pregando uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. A palmeira não depende da estação. A palmeira ela não depende do solo que ela está plantada, porque é uma das poucas árvores que até no meio do deserto ela tem vida. E isso não lhe conta historinha, você pode ler na Bíblia. Existe um lugar que o povo de Israel chegou e encontrou algumas palmeiras no meio do deserto. Eu não anotei a referência agora. Mas no meio do deserto eles encontraram aquelas palmeiras. E como se fosse pouco, a palmeira ter vida no deserto, onde ninguém tem. Quando elas se reúnem umas 3 ou 4 no meio do deserto, ali por perto tem um oásis de água. E isso não é por causa que existia, é por causa da palmeira. Ela tem esse poder de em terra seca fazer brotar água. Imagine o que Deus espera de nós, irmãos. Crescemos fortes, estruturados e florescemos ou produzimos frutos em qualquer estação. Produzimos fruto em qualquer momento. Não dependemos de terra boa, porque dá fruto em terra boa qualquer árvore dá. Você pode plantar até abóbora numa terra boa, dá. Mas agora numa terra seca, árida, é difícil, mas a palmeira dá fruto. E quando eu olhei para essa mensagem, falou tão forte ao meu coração, exatamente por causa disso. Porque se Deus está conosco, eu já falei isso acho em algumas terças-feiras aqui atrás, independente da terra que eu fui plantado, se Deus me plantou ali, os frutos virão. Mas espera aí, pastor, a terra é seca. Pode ser terra seca, mas o dono do solo é que comanda. Oh glória, oh Espírito Santo de Deus, produz fruto mesmo no meio do deserto. Ninguém dá fruto aqui, mas se Deus plantou você lá, vai dar fruto. Ah, mas aonde eu estou é um lugar que já passou todo. Ninguém tem futuro ali. Pode ser que ninguém teve futuro porque não era justo. Mas se você é um justo que está em Deus, Deus te plantou lá, se prepare, porque daqui a pouco eles vão ver assim, não é que está aparecendo uma flor, não é que tem outra flor ali. E alguém pode dizer, mas espera aí, árvore nenhuma floresceu aqui. Mas Deus te plantou neste lugar, Deus plantou você neste cenário. Então se prepara, fica firme, aguenta firme as adversidades da vida, porque os problemas da nossa volta não vão impedir a gente de florescer e produzir frutos. Glória a Deus. Produz fruto a vida toda. E aqui eu entendo a ligação do salmista. Mesmo na velhice, ainda está dando fruto. Outra coisa interessante para nós caminhar para o fim aqui e orarmos, é que dificilmente na vida
você vai ver uma palmeira quebrar. Dificilmente você vai encontrar uma palmeira quebrada. Por quê? Porque quando vem os ventos fortes, ela sabe dobrar. Se fosse um culto de ensino hoje, eu tinha tanta coisa aqui para trabalhar. Existe uma história que, alguns anos atrás, eu não lembro, mas uma pessoa, no meio daquele vendaval, daquele vento forte que aconteceu na Indonésia, que invadiu a água, destruiu muitas coisas. Se você procurar isso, você vai encontrar esse documentário. Teve uma pessoa que sobreviveu, agarrado numa palmeira. Água, vento, chuva. Deu medo? É claro que deu. Ela baixava para um lado, baixava para o outro. E ele ficou agarrado naquela palmeira, esperando a provisão, o socorro chegar. Você está entendendo por que a gente ainda está de pé? Estamos em Deus. Mas quando o vento chega, a gente sabe se dobrar. Agora, meu irmão, aprenda que no meio das tempestades, é só quem sabe dobrar os seus joelhos. É só quem sabe se inclinar diante de um Deus tão grande que vence. Tem ventos que, se você querer enfrentar ele de cabeça erguida, você não vai conseguir. Mas se você aprender com o que a Bíblia está nos ensinando, se volte para Deus, se incline em Deus, espere em Deus, não reclame das circunstâncias da vida. Acredite, se você está nele, não é o solo que faz você ser uma árvore frutífera, é o Deus que está contigo. Eu quero parar por aqui. A Bíblia está nos dizendo que se o meu crescimento for dessa forma, o meu florescer também será assim. Aí, eu estava olhando uma coisa ótica, isso aqui não está na Bíblia, mas eu estava olhando para isso. Minhas raízes fortes, eu estou forte, eu estou florescendo, uma vida toda florescendo. E o dia que chega o momento em que alguém cortou a palmeira. Porque nós sabemos na nossa história, irmão Roberto, que o lenhador existe. O lenhador, você conhece quem é o lenhador? Tem um evangelho que diz que ele chegou numa árvore que não estava dando fruto. Ele disse, vou cortar essa árvore, não dá fruto, vão lançar no fogo. Ou melhor, o dono daquele pomar. Mas aí ele tinha um agricultor que tinha um apreço tão grande pelaquela árvore. Era infrutífera. Não estava produzindo nada. Mas ele disse assim, meu Senhor, eu vou parafrasear o texto aqui. Eu sei que tu é o dono desse pomar. Eu sei que tu é o dono dessa videira, porque ela está plantada no meio de uma videira. Um dia ainda prego sobre isso. E aquele agricultor disse assim, dê mais um tempo. Dá mais um ano. Isso aqui está falando da graça. Era infrutífera, árvore seca, não produzia fruto nenhum. Mas aí Jesus, com um amor tão grande, era para ser cortado e ser lançado no fogo. Mas ele disse para o dono desse pomar, disse assim, dá mais um tempo. Eu vou trabalhar, eu vou chegar um adubo, eu vou chegar uma vitamina, eu vou cuidar. Me dá mais um ano, e no próximo ano o Senhor vem. Se não estiver produzindo fruto, vai ser cortado. Um Deus que nos amou, irmão. A graça de Cristo nos envolveu. Eu que estou pregando para você pelos meus méritos, não era mais para mim estar aqui, já era para ter sido cortado. Mas aí Jesus Cristo disse assim, dá mais um tempo para ele, deixa eu trabalhar nele. Deixa eu fazer alguma coisa com ele para ver se ele se desperta, ver se ele acorda e vai produzir frutos. Só que chega um momento em que o agricultor diz assim, agora
cumpriu a missão. A palmeira é cortada. E quando corto a palmeira, é tão interessante, irmãos, que quem está aqui que já cuidou disso vai ver. Quanto mais velha a palmeira, maior é a alegria. É ou não é? Quantos de vocês gostam de um palmitinho aí? A palmeira foi cortada. E alguém foi lá no topo da palmeira, abriu ela e disse: tem um fruto excelente aí. Sabe o que é isso, irmãos? E eu digo para Deus na minha oração: se o Senhor demorar a voltar e eu for, que as pessoas que estão à minha volta, mesmo após a minha partida, eles possam dizer: deixou um legado, deixou história, deixou coisas tão lindas que são recordadas, que são lembradas com alegria. Oh glória! Feliz é o homem, feliz é a mulher, que mesmo quando ele parte dessa vida, o seu testemunho fica ecoando, a sua história fica ecoando, e pessoas lembram dele dizendo: passou por aqui um homem de Deus, passou por aqui uma mulher de Deus. Eu já preguei isso numa terça aqui também, irmãos. Você deixar herança e você deixar legado. Herança são capitais, são bens que alguém pode pegar e botar tudo fora e acabou. Mas o seu legado, o seu filho vai lembrar dele. O filho vai contar para o neto: papai me ensinou isso. O neto vai contar para o filho dele e vai dizer: olha, na nossa família teve um homem que era assim, assim, assim. Legado não morre com o tempo. A palmeira pode ser cortada, mas a sua história permanece falando. Vamos estar em pé neste momento? Justificados em Cristo nós